Bom dia, eu sou Gabriel Reis, do Informática G, e estou apresentando o trabalho de programação orientada a objetos em Dart. Eu vou apresentar os três primeiros conceitos, que o primeiro é a programação orientada a objetos, que é um paradigma que organiza o sistema através de objetos, tornando o código mais organizado e reutilizável. O segundo conceito é a classe. A classe funciona como um molde que define características e comportamento dos objetos. E o último que eu vou apresentar é o objeto. O objeto é uma instância criada a partir de uma classe. Por exemplo, a classe carro. Eu crio a classe carro e ela pode gerar vários objetos diferentes. Por exemplo, a classe carro ela pode ter como objeto um Civic preto, ela pode ter um Civic branco, ela pode ter um outro carro tipo um Corolla. E é isso. Nos exemplos apresentados que eu vou apresentar agora, podemos observar como esses conceitos são implementados tanto em Dart como em Java. Aqui o primeiro é a linguagem de programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos, também conhecida como POO, Programação Orientada a Objeto, é um paradigma de programação baseado na criação de objetos. Esses objetos representam elementos do mundo real e possuem características chamadas atributos e ações, chamados métodos. A programação orientada a objeto facilita a organização do código, a reutilização e a manutenção dos sistemas. Aqui um exemplo em Dart, classe carro, aí aqui cria o string modelo Civic, e aqui chama um void acelerar. Quando nós chamamos o acelerar, aparece na tela o carro está acelerando. E aqui em Java, a classe carro, string modelo Civic, o mesmo conceito. O segundo é a classe. Uma classe funciona como um molde ou projeto. Ela define quais características e comportamentos os objetos terão. Por exemplo, a classe carro define que um carro possui modelo, cor e métodos como acelerar e frear. Aqui alguns exemplos de classe. Em Dart, string nome, string modelo, cor, etc. E aqui em Java. E o último que eu vou apresentar é o objeto. Um objeto é uma instância de uma classe. Se a classe é o projeto de uma casa, o objeto é a casa construída. A partir da classe carro, podemos criar vários objetos, cada um com características diferentes. É igual na imagem. Car class é o projeto de um carro, a classe carro, e temos vários objetos dentro dessa classe, com características diferentes. Aqui são alguns exemplos em Dart, void main, carro, a classe, aqui criando os objetos, e aqui em Java. E é basicamente o mesmo conceito, só que o código é um pouco diferente. E essa foi a minha parte. Meu nome é Manuel e agora eu vou apresentar um pouco sobre o que é o construtor. Aqui a gente tem uma definição curta sobre o que é o construtor, né? O construtor é um método especial de uma classe que é executado automaticamente quando um objeto é criado. Sua função é inicializar os atributos do objeto, atribuindo os valores necessários para que ele já comece a existir em um estado válido e pronto para ser utilizado. Bom, aqui a gente pode pensar no construtor como a primeira configuração de um objeto no momento que ele passa a existir, né? Quando você cria um objeto, ele precisa receber algumas informações iniciais para existir. E o construtor serve exatamente para isso. Aqui a gente tem um exemplo em Dart e um exemplo em Java sobre uma fábrica de carros, né? Imagina uma fábrica de carros. Quando um carro sai da fábrica, ele já possui marca, modelo e cor e ano, né? Aqui nos exemplos. E essas características são definidas na criação do carro. O construtor ele é uma etapa da fábrica que recebe essas informações e monta o carro, né? Sem o construtor, ele seria criado vazio, seria criado o objeto do carro vazio e depois seria colocado as informações dentro. Isso é muito importante porque facilita muito trabalhar com o construtor dentro dos códigos. Bom, agora eu vou falar sobre o encapsulamento. O encapsulamento é o princípio da programação orientada a objetos que consiste em proteger os dados de uma classe, permitindo que eles sejam acessados ou modificados
apenas de maneira controlada, em vez de deixar qualquer parte do programa alterar os atributos diretamente. A classe define regras para esse acesso. Né? No geral, o encapsulamento ele é o princípio que protege os dados da classe. Né? Ele impede que os atributos sejam alterados de qualquer forma, existindo várias regras de acesso. Aqui a gente tem um exemplo em Dart e um exemplo em Java também. E o objetivo do encapsulamento é basicamente a segurança de dados, controle das alterações e a organização do código. Nesse exemplo que a gente tem aqui em Dart, a velocidade ali é um atributo privado e ninguém pode alterá-la diretamente. A velocidade ela só pode mudar através do método acelerar ali embaixo, senão dá erro, né? Aqui já em Java, a velocidade ela foi declarada como private, então ela não pode ser acessada diretamente fora da classe. O método acelerar ali embaixo também controla como a velocidade vai ser alterada. E o método getVelocidade ele permite consultar a velocidade atual. Como foi visto, em resumo, o encapsulamento ele basicamente ele protege os atributos de uma classe, né, permitindo que eles sejam manipulados apenas por meio de métodos controlados, o que torna o sistema bem mais seguro e organizado. Bom, eu sou o Henrique e eu vou explicar um pouco sobre herança. Bom, a herança, ela permite que uma classe filha herde atributos e métodos de uma classe pai. Isso evita repetição de código. Por exemplo, um carro é um veículo, uma moto é um veículo. Em Dart, usamos a palavra extends. A classe filha herda tudo da classe pai e podemos adicionar coisas novas. Agora a gente vai ver um pouco sobre o exemplo em Dart e exemplo em Java. No exemplo em Dart, a gente tem a classe veículo, que é a classe pai, e ela tem um atributo modelo e um método ligar. Depois criamos a classe carro usando extend veículo. Isso significa que o carro herda tudo de um veículo. O supermodelo, no construtor, chama o construtor da classe pai para inicializar o modelo. O carro também tem seu próprio atributo, que é portas, e o seu método, que é buzinar. No main, criamos um objeto carro com modelo Civic e 4 portas. Chamamos ligar, que veio da herança, e buzinar, que é um exclusivo do carro. E é esse aí que é o exemplo. Agora em Java, o conceito é basicamente o mesmo. A gente usa o extends e o super. A diferença é a sintaxe. O construtor usa this e a impressão usa system.out.println. Fora isso, a lógica é idêntica ao Dart. Agora sobre polimorfismo. O polimorfismo significa muitas formas, que um mesmo método pode ter comportamentos diferentes em classes diferentes. Por exemplo, o método fazer som é um cachorro late e um gato mia. Basicamente é isso. Usamos o @override, que é para sobrescrever o método da classe pai. Agora a gente olhando os exemplos em Dart e em Java, no exemplo de Dart, a gente tem a classe animal com um método fazer som genérico, a classe cachorro que herda de animal e usa @override para subscrever o método fazer som, mudando a mensagem para au au, tipo o cachorro latino, né? Au au. A classe gato faz o mesmo, ela muda para miau. Miau só miau. No main, a gente criou umas variáveis do tipo animal, mas apontamos para um objeto cachorro. Quando chamamos fazer som, ele executa a versão do cachorro, não a original. Depois fazemos a mesma com o gato. O resultado é au au e miau. Mesmo método, comportamento diferente. Agora a gente vê no exemplo em Java. Em Java a gente é basicamente a mesma coisa. A gente usou o extend, o @override e a variável do tipo pai, que pode apontar para um objeto filho. A diferença é apenas a sintaxe de impressão. O resultado é o mesmo, au au e miau. Basicamente é isso. Herança usa extends para reaproveitar o código e o polimorfismo usa o @override para mudar comportamentos. Basicamente é isso.
Então, eu vou apresentar dois conceitos importantes da programação orientada a objetos: a classe abstrata e a interface. Uma classe abstrata é uma classe que não pode ser criada diretamente. Ela serve como modelo para outras classes. Ela pode possuir métodos abstratos que não possuem implementação, e também métodos concretos que já possuem código. As classes que herdam uma classe abstrata são obrigadas a implementar os métodos abstratos. Agora eu vou falar dos exemplos. Neste exemplo, no código Dart, temos a classe abstrata forma. Ela possui um método calcular área, que é abstrato, e o método info, que já possui implementação. A classe quadrado herda de forma usando a palavra extends e implementa o método calcular área. Quando criamos um quadrado com lado 5, a área calculada é 25. Agora eu vou falar do exemplo em Java. Em Java, o funcionamento é praticamente o mesmo. A classe abstrata forma possui o método abstrato calcular área. A classe quadrado ela vai herdar de forma e fornece a implementação desse método. Isso garante que todas as formas têm uma maneira de calcular sua área. Agora eu vou falar sobre a interface. Uma interface funciona como um contrato. Ela define quais métodos uma classe deve possuir, mas não fornece a implementação desses métodos. Em Dart, nós usamos uma classe abstrata e a palavra implements para criar esse comportamento. E a vantagem é que uma classe pode implementar várias interfaces. Eu vou falar do exemplo em Dart. No exemplo em Dart, a interface animal define os métodos fazer som, e mover. A classe cachorro implementa essa interface usando a palavra implements, e por isso ela é obrigada a implementar os dois métodos. Quando executamos o programa, o cachorro faz o som au e depois exibe a mensagem cachorro correndo. E eu vou falar do exemplo em Java. Em Java existe a palavra-chave interface. Interface animal define os métodos fazer som e mover. A classe cachorro implementa a interface e fornece o código dos dois métodos. E assim ela segue o contrato definido pela interface. Obrigado pela atenção.